Boa noite a todos. Vamos dar início à apresentação da cadeira de Filosofia do Direito, com o professor Wagner Flores de Oliveira. O grupo vai relatar, então, sobre as teorias do pensador Amartya Sen, ao qual vai de encontro às teorias do filósofo John Rawls. Eu vou fazer agora um breve relato do que será explicado pelo grupo, né? O nosso trabalho, como já dito, é sobre o pensador Amartya Sen, John Rawls e a justiça social. Amartya faz vários contrapontos ao pensador de John Rawls, a começar que Amartya Sen defende como alternativa que o funcionamento e a capacitação desse sistema permitem relacionar diversidade humana com a conversão dos bens e fins. Relata que a justiça não é derivada do tratamento equivalente. Mais recentemente, o Amartya ele propõe uma análise crítica sobre o contratualismo de Rawls, devido à importância da discussão pública para as escolhas sociais, mesmo que não trace um caminho, né, que oriente a sociedade. Amartya também ressalta a importância do raciocínio público para ponderar suas capacitações de escolha, traz como requisitos indivíduos críticos e autorreflexivos, né, que vai também de encontro com o pensador Davis, que discorre sobre o homem econômicos, que são os mecanicistas, e reativos apenas às dadas disposições subjetivas, as quais eles, né, os seres, não têm comando em suas mãos. Amartya Sen defende uma pluralidade de princípios de justiça através das transformações, né, que o indivíduo passa em sua vida. Relata sobre o raciocínio individual, o comportamento humano e o que pode influenciar e ocasionar mudanças nesses sentidos. Esse artigo também relata sobre Sérgio Gou, onde defende que as decisões devem ser tomadas de forma a beneficiar a maioria, e não de resultar de uma ignorância egoística, sendo que o melhor é o mesmo para todos. O Amartya tem uma posição que questiona John Rawls, porém, Rawls tem um ponto de defesa muito forte, né? Que é o véu da ignorância, uma das teorias dele, onde ele relata que as pessoas relacionadamente motivadas e sob certas circunstâncias tendem a tomar as melhores decisões para todos, sendo essas decisões justas. E um fato muito curioso sobre o Amartya Sen é que ele é natural da Índia, e onde se sabe que a população é dividida em castas, né? Ao qual o Amartya pertence a uma casta de elevado nível. Devido a isso, ele já nasceu, como se diz, entre aspas, em berço de ouro. Então, ele poderia muito bem defender essa diferença social, por ser de uma casta privilegiada. Porém, em contrariedade a isso, ele protege as suas teorias e a equidade social. Então, dou por encerrada a nossa introdução inicial e passo a palavra para a colega Miriam. Obrigada, Johnny. O Amartya Sen apresenta os conceitos do princípio da diferença de Rawls, que consiste em estabelecer as bases objetivas para as comparações interpessoais, que se balizam em dois ordenamentos: a identificação do homem menos favorecido, de acordo com os princípios de bem-estar, e a definição de quais seriam os bens sociais primários. Com esses dois balizadores, as desigualdades sociais e econômicas são ordenadas com base no princípio de fornecer maior benefício aos menos favorecidos e estabelecer que todos, em condição de igualdade e oportunidade, possam ter acesso a cargos e posições. Pelo princípio da diferença, Rawls entende ser mais aceitável que haja uma maior distribuição de bens para os menos favorecidos. E ele sai do pressuposto de que esses bens primários seriam escolhidos em situação de incerteza pelos indivíduos, através do que ele chama de posição original. Amartya Sen, embora concorde com a teoria de ordem serial apresentada por Rawls, por ser uma alternativa à visão utilitarista, que considera o conceito de maior felicidade dos envolvidos, por não considerar situações específicas de alguns indivíduos, por exemplo, questiona, então, essa relação, né, da definição dos bens primários, por não considerar, então, as situações específicas de alguns indivíduos, como, por exemplo, os portadores de necessidades especiais. Mas, em contrapartida, é uma teoria que afasta a possibilidade dos indivíduos que possuem mais bens receberem mais para satisfazer seus desejos mais supérfluos, porque não é considerado, então, o desejo e a maior felicidade, mas sim a necessidade. Amartya Sen traz também a visão de Vita, corroborando com Rawls, no sentido de esclarecer quais seriam os bens primários. Eles seriam entendidos como os recursos institucionais escolhidos de forma racional pelos indivíduos, sem considerar as demais consoantes individuais. E os envolvidos na escolha desses bens a fariam em condição de que Rawls denomina de véu da ignorância. Então, na sequência, Sen questiona a situação do véu da ignorância,
pois House apresenta como uma situação de escolha em que os indivíduos não consideram a identidade pessoal ou o status e posição que podem vir a ter no futuro na sociedade, em situação de total ignorância dessa realidade. E Sen mostra que pode ser possível construir uma escolha social que considere essas outras variantes, que seja pelo raciocínio público, entendendo que os indivíduos podem sim fazer escolhas pensando no bem geral. E Sen também questiona o poder de cobertura da posição original de House e suas implicações e consequências práticas, então, no entendimento da justiça. E assim eu passo para minha colega Tanise. Obrigada. Então, na sequência, a gente vai observar que a gente tem a crítica do Sen e a possibilidade da escolha social como a utilização, né, em termos de opção, né? Aqui a gente tem a justiça haussiana e o raciocínio público, aonde a gente observa que o Sen ele vai se colocar como contrário à visão utilitarista, né? E ele também vai expor um mérito do Rawls ao expor tanto a liberdade individual na decisão de quais seriam as opções de justiça mais adequadas e também os recursos necessários para a liberdade substantiva. O Sen vai reconhecer que o Rawls ele muda a análise das desigualdades que antes estava nas realizações e na renda para as oportunidades reais e liberdades mais adequadas de acordo com o julgamento seniano. Ainda, para o Sen, não só as oportunidades vão ser importantes, mas também vão ser utilizadas para atingir os fins relacionados com a forma em que se objetiva viver, né? As críticas de Sen a Rawls vão estar relacionadas à visão da cooperação social que pode ser utilizada pelo Sen decorrente das obrigações mútuas. Além disso, para o Sen, ao invés de pensar no que seria uma sociedade inteiramente justa, o que deveria ser pensado é quais seriam as injustiças a serem removidas, ou seja, ao invés de pensar em qual seria um máximo a ser buscado, pensar no que seria um mínimo aceitável, né? A gente observa também que o Sen vai colocar a possibilidade de conceitos plurais de justiça, né? Ou seja, cada indivíduo com uma visão pessoal que possam ser coexistentes ou conviver de forma harmônica. Não necessariamente a decisão vai ser a mesma em todos os cenários, né? O indivíduo ele pode ter valores sociais diferentes do que os seus valores individuais. A formação dos valores vai depender de 3 fatores, que seriam a democracia, a imprensa livre e a educação básica, em que a democracia teria um valor instrumental nas reivindicações, pela importância intrínseca, e a prática também forneceria a oportunidade de aprender uns com os outros e também, em termos de sociedade, para a formação dos seus valores e prioridades, né? Ou seja, com uma importância construtiva. E a abordagem transcendental haussiana acabaria não sendo suficiente, porque ela não permitiria alcançar um padrão ideal de justiça e não necessariamente ela seria necessária, porque frequentemente ela levaria a um questionamento do que é justo, mas sem pensar nos modelos ideais de justiça. E agora eu passo a palavra para Marcelo. Obrigada. Como considerações finais, a gente destaca que Sen vai criticar as diferentes interpretações da racionalidade humana no segmento da economia, porque para ele elas referem uma interpretação equivocada do comportamento humano. Ele tem como argumento principal os motivos pelo qual ele define o compromisso e o comprometimento, porque para ele devia fazer parte desse comportamento econômico. Ele também vai destacar 2 importantes princípios pelos quais impactam diretamente nas ações humanas, como a simpatia e o comprometimento. Sen enfatiza que, além desses princípios, a importância da racionalidade e da diversidade são razões que motivam as escolhas sociais e individuais. Perdão. A abordagem de Sen traz um aparato que pode ser entendido assim como uma extensão do entendimento de John Rawls no tocante que trata de avaliar o bem-estar. Porém, no que se refere à justiça, Sen propõe uma visão mais ficada nas possibilidades de comparação entre indivíduo. Já a visão haussiana existe uma perspectiva puramente contratualista. Em conclusão, a abordagem ela vai ser seriana, seria uma escolha social que pode ser entendida como uma forma de complementar a teoria de justiça com a equidade de Rawls. Então, a gente finaliza aqui. Muito obrigada